Simbora estudar 100 anos de solidão, Gabriel Garcia Marques, um dos romances mais importantes da literatura, não só da literatura latino-americana, como da literatura universal. Um livro que eu já li algumas vezes. Este não é o primeiro vídeo que eu faço, já tinha feito um vídeo anteriormente no canal antigo. Como perdi o canal antigo, não consegui recuperar aquele vídeo, vamos gravar um outro vídeo aqui. O livro começa assim. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Macondo era então uma aldeia de 20 casas de barro e taquara, construídas à margem de um rio de águas diáfanas, que se precipitavam por um leito de pedras polidas, brancas e enormes como ovos pré-históricos. Assim começa este romance que é top 3 para mim, é um dos 3 melhores romances que eu já li, certamente. E que se você não leu ainda, leia, porque ele é muito importante. Vou tentar fazer um vídeo aqui rápido, pensando em você, vestibulando, tendo a certeza já de que vou deixar muita coisa, porque se eu fosse fazer um vídeo completo para analisar essa obra, resumi-la bem, acho que eu demoraria aqui umas 4 horas. Vou tentar fazer em 30 minutos, vamos ver se eu consigo. Vou tentar fazer em 30 minutos, vamos ver. Pessoal, então a história, como vocês viram, esse início de romance é um início marcante, como nós temos alguns outros inícios de romance ali que marcam realmente, né? Como a Metamorfose do Kafka, que nós temos, né? O início lá do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então são inícios de romance que são realmente marcantes. Quando eu penso em 100 anos de solidão, já me vem à cabeça, óbvio, a América Latina, a formação da América Latina. O Gabriel Garcia Marques cria essa cidade fictícia chamada Macondo, e é como se ali fosse a América, e ali acontece de tudo. E essa história, né, de Macondo ali que ele coloca para nós, são experiências próprias, histórias que ele ouviu contar da própria família, que ele ouviu de outras pessoas. O Gabriel Garcia Marques é um contador de histórias fenomenal. Que falta, que saudade, né, do Gabo, que morreu aí faz poucos anos. Essa história se passa na Colômbia, Gabriel Garcia Marques, colombiano, e ele vai contar a saga, né? Aquele início ali é do Aureliano Buendia, que é um dos principais personagens, filho do casal ali que inicia a América. José Arcádio Buendia e Úrsula Iguarã. Esse casal tem 2 filhos, José Arcádio e Aureliano, e sempre, né, é comum isso, ter 2 filhos e um ser diferente do outro, né? Isso é muito, o livro vai assim, nessa linha em que às vezes eles têm até dúvida se não trocaram ali um pelo outro no seu nascimento. Esses 2 eram irmãos. Eu falei irmãos? Nossa, gente, que falha. Os 2 eram primos. Gente, eu falei irmãos. Os 2 eram primos. José Arcádio Buendia e Úrsula Iguarã. Eles eram primos. E a Úrsula, logo que se casa, ela tem medo de ter filho porque ela, né, ouve aquelas histórias que quando primos se casam pode nascer ali com o rabo, as coisas desse tipo. Então, ela não consuma o casamento, eles não consumam o casamento. Devido a isso, né, eles não terem a primeira noite de sexo deles ali, o local onde eles moram, tiram sarro dele, né? Tem um dos personagens lá que tira sarro dele. Gente, eu não vou lembrar de todos os personagens, eu li esse livro faz um tempinho já. Daqui a pouquinho eu lembro. Ele tira sarro do Aureliano lá né? Aureliano está lá na mesa. E o Aureliano acaba o matando.
Eu falei Aureliano, gente, troquei. O José Arcádio acabam matando. O José Arcádio Buendia acabam matando e aquele fantasma desse cara que o José Arcádio mata, ele vai perseguir o José Arcádio durante toda a vida. E esse é um dos motivos que faz com que eles saiam de lá, porque depois que isso acontece, o José Arcádio chega em casa e fala para a mulher, por sua culpa eu matei um homem. E aí eles têm a primeira noite e, né, porque ele meio que fala para ela, por sua culpa eu matei um homem, agora vamos, né, senão esse negócio aí não vai funcionar. Por isso eles se mudam de cidade, vão procurar um lugar melhor e eles chegam até essa cidade chamada Macondo. Macondo parece um modelo de sociedade perfeita, como um comunismo. As casas são feitas de uma forma com que todas elas peguem sol da mesma forma, alinhadas de uma forma que todas peguem o mesmo tanto de sol durante o dia. Não há privilégio para ninguém, tudo está ali igual. José Arcádio Buendia é um líder, claro que é um líder ali do grupo, ele que liderou o grupo até lá. Mas essa figura ela não tem como ser alguém chefe que vocês têm que me obedecer. Esse primeiro trecho que eu li aqui para vocês é de quando o Aureliano, filho do José Arcádio, ele vai conhecer o gelo. Era comum por ali aparecerem ciganos. E entre esses ciganos havia um cigano chamado Melquíades. Melquíades é muito importante para a história. Melquíades chega, né, numa das vezes que ele vai lá, mostra o gelo para eles não conheciam o gelo. E eu vejo a presença do Melquíades como o colonizador, como o europeu que chega, mostrando as novidades, nem são tão novidades muitas vezes. Melquíades deixa coisas para José Arcádio, por exemplo, ele se espanta com a inteligência do José Arcádio. José Arcádio consegue ver coisas que ali, né, que já são comprovadas no Novo Mundo, mas ali ainda não são. E eles julgam que o José Arcádio é louco. Por exemplo, né, dizer que a Terra é redonda, coisas desse tipo. José Arcádio já tinha essa percepção. Inclusive, o Melquíades deixa um laboratório pronto para a família, que depois o Aureliano Buendia vai dar continuidade a isso. Então, esses ciganos, eles são sempre muito esperados. Chega um momento até que os ciganos voltam sem o Melquíades e depois de um tempo o Melquíades reaparece. E o Melquíades, ele reaparece, some, reaparece, ora mais jovem, tinha encontrado, né, o elixir da juventude, ora mais velho, porque ele já está à beira da morte, inclusive lá depois ele morre. Como eu falei, eles tiveram 2 filhos, Aureliano e José Arcádio. Aureliano sempre foi um cara mais fechado, estudioso, enquanto José Arcádio era o cara bonito, né, o bonitão, o fortão. Ele chega a ter um filho lá com uma prostituta, né, chamada Pilar Terneira. E ele tem vários filhos, ele vai tendo vários filhos. Aureliano também tem vários filhos, mas eu vou contar do Aureliano depois. Um dia chega em casa dos Buendia uma menina órfã, né, chamada Rebeca, e ela traz um saco de ossos que seriam dos pais. Essa menina ela é adotada e ela fica por ali na casa. Só que ela vira uma espécie ela cria uma rivalidade com a filha do casal, Amaranta, a filha do casal. Primeiro tem uma coisa lá com um pianista que vai lá consertar uma pianola, na verdade, né? O cara consertar uma pianola. Depois acontece essa rivalidade dela sair de casa, né? As duas brigam ali, tem aquela coisa de uma desejar a morte da outra. Rebeca fica por ali. José Arcádio sai, vai um dia lá, se envolve com a mulher dos ciganos.
Pessoal, eu vou lembrando conforme eu for falando. Como a mulher dos ciganos, ele viaja com eles. A Úrsula fica doida, né, porque o filho some. E o filho reaparece muito tempo depois, só pensa em dormir e transar. E aí ele pega aquela menina, Rebeca, que seria sua irmã, como esposa. E eles saem dali e vão morar numa casinha. Rebeca depois acaba matando-o, porque ele era um cara muito forte, né? Ele era um cara agressivo. Rebeca acaba o matando e Rebeca ainda acaba sozinha lá nessa casa. Muito tempo depois, eles até, né, se esquecem ali dela. Essa cidade deles, Macondo, era uma cidade que não tinha crimes, eles conseguiam controlar tudo ali, mas o governo manda um dia um delegado para lá, que é o delegado Apolinar Moscote. Ele não é bem recebido. José Arcádio fala, nós não precisamos de delegado aqui. Mas eles aceitam depois que aquele delegado, né, acabe ficando por ali. E esse delegado tem uma filha chamada Remédios, bem jovem ainda ali, com uma menina que brincava de boneca, ainda Aureliano Buendia, ele acaba se apaixonando por ela. E eles ficam felizes, né? Porque enfim vão ali entrar, né, ter alguém. Só que o Aureliano, que era mais nova, ele tem. Até o Apolinar fala, pô, mas eu tenho várias filhas aí mais velhas. Você escolhe a que mija nas calças ainda, né? Que faz xixi na cama. E eles acabam se casando, mas Remédios morre cedo. Pessoal, eu falei uma coisa errada aqui. Eles não têm um filho. Na verdade, ela adota o filho que o Aureliano tem com a Pilar. Essa Pilar tem um filho de cada um dos filhos do José Arcádio da Úrsula. É difícil, para quem não leu o livro, entender, porque ele é uma repetição e muitas coisas acontecem com vários personagens e vários personagens aqui vão ter o mesmo nome. Eu não falei, acho que anteriormente, que a Rebeca, né, ela se apaixona pelo Pietro Crespi, que é esse cara que vai se casar, que queria se casar com a Amaranta, né? Falei da rivalidade entre as duas. Na verdade, nenhuma das duas se casa com ele, né? Como eu falei, a Rebeca se casa com o José Arcádio e a Amaranta fica solteirona ali, né? Não se casa com ninguém. Aureliano se envolve na Revolução, ele sai para a luta com um amigo chamado Gerineldo Marx. Gerineldo Marx é um personagem, existe alguém com esse nome, né? E perceba, né, o Marx, o sobrenome Marx, na história lá da Colômbia, das revoluções lá da Colômbia, realmente. E esses nomes começam a se repetir, né? Dos filhos, dos netos, aí chega Aureliano II, José Arcádio II, esses nomes apenas Aureliano, tá? E Aureliano tem vários filhos que ele dá o nome quando ele sai lá para a Revolução. As mulheres querem ter um filho dele por ele ser um homem bravo, por ele ser um homem forte. E ele tem dezenas, né? Mais de uma dezena de filhos. Não me recordo agora a quantidade. Acho que 16 filhos, se eu não me engano. E nessa sucessão são 100 anos que se passa essa história e Úrsula continua ali. Uma das bisnetas da Úrsula tem o nome de Remédios, ela é chamada de Remédios a Bela. Ela desperta o amor de vários homens, mas ela é uma menina inocente, que gostava ali de andar nua, né? Não via maldade em tudo que acontecia. Ela um dia simplesmente sai voando e vai para o céu. Ela vai voando e sai e vai para o céu. Esse livro conta muito também como o poder ele corrompe. Aureliano II é corrompido, mas o que é mais corrompido é o José Arcádio II, que ele segue o tio ali, o Aureliano Buendia. E o Aureliano Buendia deixa o poder para ele na cidade. Só que ele vira um ditador. Ele vira ali um ditador. Úrsula, ela morre ainda depois de Amaranta. Amaranta fica aquela mulher sozinha, ela tem uma queimadura na mão, ela se envolve ali com um sobrinho, a gente vê isso. É uma história assim muito que tem isso, né? Tem incesto, tem muita coisa acontecendo ali.
Pessoal, essa história, ela vai terminar, ela vai continuar, como eu falei para vocês, eu vou tentar ser rápido, né? Nós temos ali também a presença de um personagem muito importante, que é o Maurício Babilônia, que ele vive cercado ali por mariposas. Nós temos a presença dos indígenas ali na família. A Pilar mesmo é descendente de indígenas. Nós temos a presença de Francisco Homem, né? Tem uma banda até no Brasil chamada Francisco El Hombre, que é homenagem a esse Francisco Homem, que era um cantador que passava por ali, né? Contando as histórias de um lugar para outro. Quando ele passava, as pessoas iam ouvir para ver se ele tinha alguma coisa para contar. Não falei da Companhia Bananeira, né? Preciso falar da Companhia Bananeira. A Companhia Bananeira, que foi uma companhia que vai ali para explorar banana. Eles dizem que banana é algo bom ali. Então aquela cidadezinha que ela está isolada, de repente chega a rodovia por ali. E aquilo vai transformando, e tem a Companhia Bananeira que transforma tudo, né? Como se fosse a industrialização ali do lugar, mas acaba explorando, e nisso estoura uma greve. a greve ali é levada, né, as circunstâncias em que a gente já não sabe o que é real e o que não é, porque alguns personagens dizem que foram mortas, muita gente foram colocadas num vagão de trem e essas pessoas foram jogadas, parece ditadura de alguns lugares. Outros dizem que aquilo foi invenção da cabeça ali de alguns personagens. Se eu não me engano, o nome do homem me veio na cabeça agora, Prudêncio Aguilar, o homem que o José Arcádio mata lá no início. Só que é curioso isso, né? Porque eles fundam a cidade e ninguém morre na cidade. Só depois que morre a primeira pessoa, que eles vão enterrar a primeira pessoa, que o espírito dessa pessoa vai para o outro lado. Prudêncio Aguilar, a alma dele, fica procurando José Arcádio por todo esse tempo, só que não consegue encontrar. Quando uma alma de Macondo chega lá, conta que ele está lá, aí ele vai assombrar. O José Arcádio, quando a alma do Prudêncio Aguilar, se eu não estou confundindo o nome, mas é Prudêncio Aguilar, chega lá, ele fica naquela assim de ver o espírito, depois eles acabam virando amigos que ficam ali conversando, como se um sentisse a falta do outro. E o fim do José Arcádio Buendia, ele praticamente se mistura com uma árvore, ele enraiza e por ficar tanto tempo embaixo de um castanheiro, por estar louco. A família vê que ele está louco, o amarra lá. Na verdade, ele parecia ser o mais, dependendo do ponto de vista, o mais sensato daquela família. Pessoal, não sei se eu falei, mas esse romance foi escrito em 67, e também não sei se eu falei, às vezes parece meio óbvio, mas é importante a gente falar. Ele é de realismo mágico, né, de coisas que não acontecem na realidade. Né? Alguns exemplos, a volta, né, dos mortos, essa questão eu não falei também dos sacos, né? Teve um problema ali quando eles enterram aqueles ossos que chegaram junto com a Rebeca, e depois, né, eles vão ter que dar aquele descanso de retirar aqueles ossos ali e enterrar em um local ali mais propenso, né? Um túmulo realmente. Eu estou buscando aqui um resuminho que eu fiz, tá? Eu não segui, mas vamos lá. Eu falei de 16, mas eu esqueci de um filho. O Aureliano teve 17 filhos, com 17 mulheres diferentes, né? É que eu falei 16, foram os 16 que morreram lá, mas tinha o filho com a Pilar também aqui. E esses filhos foram mortos porque eles foram facilmente identificados com uma cruz de cinza. E isso tem um simbolismo, né? O cristianismo, a cruz, né, de cinza, na quarta-feira de cinzas ali, como se estivesse marcando, né, os filhos dele. E como essa história termina? Essa história termina com... tem um personagem chamado Aureliano Buendia, né, que ele é o filho bastardo de Renata Remédios e Maurício Babilônia, aquele das borboletas.
E como a família não aceitou isso, eles têm um filho ali, a Renata morre, o Maurício Babilônia também morre. A Fernanda não aceita, né, que é a esposa ali do Aureliano, e cria aquele filho, aquela criança, não dizendo que é filho do marido dela, e como se fosse um criado ali escondido. Ele é deixado ali, né? Ele é apaixonado pela Amaranta Úrsula. É Amaranta Úrsula? É Amaranta Úrsula. Amaranta Úrsula é mandada para um convento. Ela volta depois e eles acabam se envolvendo e eles têm um filho. Aureliano Buendia, por ter ficado... Aureliano Babilônia, por ter ficado isolado, não participava ali da família, ele começa a traduzir aqueles pergaminhos que Melquíades tinha um pergaminho que contava, né? Ninguém sabia traduzir aquilo. E com muito afinco ali, ele consegue traduzir os pergaminhos. E quando ele consegue traduzir esses pergaminhos, que ele consegue ler o pergaminho ao mesmo tempo com o que está acontecendo ali, o filho dele, Aureliano Babilônia, e Renata Remédios, e Amaranta Úrsula, são muitos nomes. O filho de Aureliano Babilônia e Amaranta Úrsula é levado pelas formigas. Ele nasce com rabo de porco e ele é levado pelas formigas. Ele acaba de nascer e é levado pelas formigas, né? E assim tem aquela maldição que a Úrsula tinha tanto medo. E assim acaba aí, né, a família. Esse é o fim da família Buendia. Ufa! Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Deu trabalho mais uma vez fazer aqui. E essa eu fiz mais de cabeça mesmo, faz um tempinho já que eu li o livro, né? Tenho só algumas pequenas anotações aqui para me lembrar de algo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!